com muita alegria porque a data FIFA acabou, chegou ao fim. O Flamengo só joga no final de semana porque durante esse meio de semana tem Copa do Brasil e vocês já sabem, o Flamengo não está na Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo no domingo contra o Juventude e para esse duelo vai ter mais um desfalque extremamente importante de um jogador absolutamente titular na equipe do técnico Felipe Luiz. Não estou falando do Varela, antes que você pense, nossa, Vini fazendo clickbait. O Varela também provavelmente não vai entrar em campo nesse jogo contra o Juventude. O Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico, e esse jogador titular absoluto está nele. Mas preocupa para a Libertadores, qual é a situação, o que ele tem, a gente vai trazer todos esses detalhes e vamos trazer também, lembra do Lázaro, o atacante que foi vendido pelo Flamengo ao Almeria? Então, o Almeria vendeu o jogador para um clube da Arábia Saudita, já foi até anunciado, mas o Flamengo tem direito a receber algum valor, algum percentual, muita gente dizendo que o Flamengo tem direito a 30% da venda, e se isso for verdade, dá mais de 10 milhões. Mas calma, eu fui apurar e vou trazer todos esses detalhes aqui para vocês também. E tem o radar dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA, como é que eles foram, dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, a Arrascaeta fazendo um golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem. Os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que, fisicamente falando, ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive, o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também, porém volta normalmente, sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile, no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros. Inclusive, nitidamente, o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes, com 87% de precisão. Mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama, da Arábia Saudita. E aí, tem muito torcedor na dúvida, e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo, teoricamente, teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros. Porém, não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro, tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda.
Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa e já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra os Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira, meia realizará a tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no quinto metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra os Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com... Olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí essa notícia ruim envolvendo o Jorginho, pelo menos a notícia boa é que o Alexandre está mais próximo de voltar, e o Varela acompanhar diariamente. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço, fui! O retorno do volante chileno Eric Pulgar no Flamengo parece estar próximo. O jogador será submetido a uma tomografia computadorizada entre a próxima quinta e sexta-feira, para uma avaliação decisiva da fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida no final de junho. O resultado do exame determinará os próximos passos da recuperação e o prazo para seu retorno aos gramados. A tomografia irá mostrar ao departamento médico do Flamengo o nível de consolidação óssea no local da lesão. Existem dois cenários principais, ambos com cronogramas distintos para a volta do atleta, peça fundamental no meio-campo rubro-negro. Segundo o jornalista Vene Cassogwending, caso o exame aponte que a fratura está totalmente consolidada, a comissão técnica e os torcedores poderão respirar aliviados. Neste cenário otimista, Pulgar entraria na fase final de recondicionamento físico e transição para o campo. A expectativa é que, a partir da confirmação da calcificação completa, o jogador precise de aproximadamente 3 semanas para readquirir a forma física ideal e ficar à disposição de Felipe Luiz. Por outro lado, se a avaliação médica constatar que o osso ainda não está completamente consolidado, a cautela irá prevalecer. O tratamento conservador será mantido, e Pulgar continuará o processo de recuperação focado em fisioterapia e fortalecimento, sem previsão imediata, para retornar aos treinos com o restante do elenco.